Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, há 11 anos à frente do Falando Nisso, que agora, além da TV, toda terça, às 11h30 da noite, nós também somos parte da plataforma digital dos podcasts do Grupo Meio de Comunicação. Então, toda terça, a gente libera ali já o programa 23h30 para a TV, mas também no nosso canal de podcast, e você é o nosso convidado. Lembrando que nós estamos aí já há 11 anos de programa e que coincide com uma página nova do Grupo Meio. Nós agora somos um projeto nacional, a gente está tanto em streaming como em emissoras afiliadas pelo Brasil inteiro. A gente já tinha a potência da parabólica, ou seja, você encontra a gente de qualquer forma e a gente também a vocês. E é uma alegria falar com você, internauta e telespectador. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem se falado muito, mas a sensação que a gente tem é que quanto mais se fala, mais é necessário falar. Nós temos 2 advogados que são autoridades em sua área, um em direito tributário, o doutor Abel, que está aqui conosco, Abel Escórcio. Ele vai falar sobre o IGF, o Imposto sobre as Fortunas, que a gente está discutindo no Brasil, como é que isso está acontecendo no mundo e como que está acontecendo aqui. E vai falar também sobre isenções, gente. Essas isenções que o governo resolveu botar no ventilador e divulgar, inclusive com nome, quanto tem lá de isenção no Brasil inteiro, é um ponto de atenção para a gente discutir aqui também no nosso programa. E é claro que a gente vai falar da jornada 6x1. O Brasil está pronto, as 44 horas, nossa, são um modelo a ser seguido. E se a gente for seguir outros modelos de menos horas, como 35 horas em alguns países da Europa, a gente tem que trilhar que caminho? Quais são os pontos positivos e negativos, os pontos de atenção, o que é polêmico, o que não é, e principalmente o que a gente precisa considerar. Então, bem-vindos, muito obrigada, prazer, uma honra conversar com vocês sobre 2 temas que impactam tanto a nossa vida. Vamos começar todos juntos, mas começando ali por esse tema que é uma pedra no nosso sapato, doutor Abel. A questão acho que do IGF, ela é uma bandeira histórica, né, na verdade, no mundo afora. Já foi muito avançado, como você me dizia ainda há pouco, mas hoje nem tanto. O fato é que o Brasil está, sim, considerando o imposto sobre grandes fortunas, que é chamado de IGF. Por que isso está sendo considerado agora? Quem é modelo no mundo? Tudo isso a gente quer saber de você. Mas vamos começar fazendo o letramento? O que é o IGF e por que ele chega no Brasil com tanta força agora? Bem-vindo. Opa, obrigado, Maia, pelo convite. Bom, vamos tentar conceituar o que é o IGF. O IGF, pela sigla Imposto sobre Grandes Fortunas, ele tem um fato gerador de quê? De buscar, né, os bens e direitos de do determinado contribuinte em 1º de janeiro, né, do ano, e a partir de um determinado valor que o governo, nossos parlamentares, eles vão definir, se cobre, né, uma alíquota que pode variar de 0,5% a 1,8%, né, como as propostas que a gente tem hoje, em cima do patrimônio. Isso, quando eu falo bens e direitos, eu estou me referindo tanto a bens móveis, casa, carro, como também direitos relacionados a quem possui ações na Bolsa de Valores ou outros direitos Tipo, relacionados. defina fortuna, né? Defina fortuna. É um conceito, digamos, abstrato, né? É um conceito aberto que a gente precisa ter o cuidado para poder conversar com os nossos parlamentares e saber, primeiro, o que é grande fortuna, né? E qual é o patamar que a gente vai estar estabelecendo isso com base na realidade social e econômica que a gente tem no nosso país. Como é que funciona a tributação sobre grandes fortunas pelo mundo? Maia, assim, como a gente vinha conversando, o IGF ele é um tributo velho, né? Eu digo um tributo velho que ele já teve início ali na década de 1950, 1980, principalmente na Europa, né? Mas em 1950 já havia a previsão do IGF ali em alguns países da África, como a Índia. O fato é que, de 1980 para cá, muitos países da Europa acabaram fazendo o caminho inverso. Ao invés de se tributar as grandes fortunas, eles fizeram o dever de casa e observaram que havia prós e havia contras, né, à instituição do IGF. E países como a Itália, né, a própria Alemanha, hoje em dia, né, eles abandonaram esse tipo de tributação. Outros países, por exemplo, como a França, né, salvo engano, a Bélgica, né, ela teve agora a Espanha e a Bélgica, elas retomaram, né, esse tributo de forma temporária.
Mas são poucos países da Europa que ainda permanecem com esse fato gerador desse tributo, né? De fato, é um tributo que já permeou a legislação de quase todos os países da Europa, mas que vem caindo. Já quando eu falo de América do Sul, os especialistas falam bastante, né, tributaristas e pesquisadores falam que há boas, boas referências, né, tanto do ponto de vista arrecadatório como do ponto de vista econômico-social, na Argentina e no Uruguai, que são dois países que adotam o IGF. Né? Diferentemente, né, de outros países da Europa que perceberam o elevado custo e dificuldades para você instituir, né, a cobrança desse tributo. É interessante porque, como você menciona, quando se trata de direito comparado, tipo, o que está acontecendo lá fora, que pode servir ou não de modelo para cá, não é, doutora? Mas que, mesmo considerando os contextos que são bem distintos, por isso que é importante você ter citado o Uruguai e a Argentina também, serve de modelo realmente para a gente quais são os impactos econômicos e jurídicos do IGF, no caso do Brasil especialmente? Olha, assim, a gente pode pegar a experiência lá de fora para tentar trazer, fazer essa análise. Os prós e os contras, vamos lá. Prós, né? O que é que a gente tem? Justiça social. Né? A grande bandeira que se levanta quando você fala de IGF é combate à desigualdade social e redistribuição de renda. Né? Obviamente com aquela máxima de que quem ganha mais deve ser tributado a mais para contribuir junto com aquela sociedade em que ele convive. Então, essa é a grande, digamos, em tese, né, a grande bandeira que se levanta. Né? Agora, na experiência desses outros países, né, da Europa, principalmente, o que se observou foi uma dificuldade de quê? De se analisar qual a base desse tributo, né? Porque, vamos trazer por um exemplo no Brasil. Você, ou então qualquer outro contribuinte, possui um imóvel ali na declaração do seu imposto de renda. Muitas vezes, esse imóvel está o quê? Com um valor escriturado lá da época de 1990 ou do ano de 2000. Como é que o Estado, né, eu digo a federal, a União, ela vai pegar aquele valor, capturar e levar esse número a um valor justo atual, né, para fins de uma tributação para saber se a tua fortuna ela é ou não compatível com o IGF. Melhor dizendo, se você tem um imóvel de R$1.000 escriturado no teu imposto de renda lá em 1990, que você nunca fez uma espécie de valorização dele, né? Como é que o Estado vai fazer isso por você? Então, isso é um problema que a gente pode pensar de como eu vou formar a base de cálculo para dizer se a isso foi um problema lá fora, particularmente no caso do Brasil, que a gente sofre com a falta de dados atualizados. Eu acho que a gente está correndo, né, para resolver isso, mas ainda não é o caso. Não é o caso, né? Porque é uma opção do contribuinte você escriturar no seu imposto de renda o seu imóvel, se é um valor contábil, né? Eu posso escriturar pelo valor da minha escritura pública que eu comprei meu imóvel, ou posso fazer a valor justo, colocar meu imóvel a 2 milhões, 1 milhão, né, o valor de mercado dele. Né? Quando eu falo a valor justo, é valor de mercado. Então, assim, é uma opção do contribuinte. E aí, pensar que a União vai intervir nessa operação e te passar um valor, né, que, olha, Maia, aquele teu imóvel ele não vale R$1.000, ele vale 700 mil. E aí vai toda uma briga para dizer, não, meu imóvel não vale 700 mil, ele vale 500 mil. Para você tentar fazer o equilíbrio e tentar encontrar a base. Porque tudo nesse tributo do IGF, ele vai partir do fato gerador, que é a fortuna. É você ter fortuna no primeiro dia de janeiro do determinado ano e determinar a tua base de cálculo. A base de cálculo é qual o teu patrimônio. Como é que você faz isso se você tem uma gama de contribuintes aí no nosso país que não tem um imposto de renda minimamente atualizado a valor de mercado. Então, isso é um problema que pode ser observado, né? Que foi feito lá fora e a gente pode ter aqui. Posso até Sim, contribuir? por favor. Eu acho que ele, assim, só para contribuir com a fala do colega, né?
Isso vai gerar, acho que no futuro, se for acontecer esse imposto, né, sobre grandes fortunas, vai causar uma demanda judicial gigantesca, né? Porque se o Estado entende um imóvel de acordo com determinada avaliação e o contribuinte entende, não é isso, é menor, o outro é maior... Nasce com potencial de ser judicializado gigantemente. E aí, aproveitando que a doutora Soraya falou, eu já até pergunto assim, existe uma alternativa, né, aqui para a gente, tributária, à criação do IGF? Isso, como o mundo resolveu isso naquilo que pode ser comparado com o Brasil e que pode ser um problema para o Brasil? Está sendo discutido em algum nível uma alternativa tributária ao IGF? Maia, assim, o IGF, como eu te disse, ele, em regra, tem sido abandonado, né? Mas, como diz um antigo professor meu, ele dizia o quê? Imposto bom é imposto velho, né? Então, nada melhor do que você trabalhar com o conceito de renda e os tributos sobre a renda, né, que recaem principalmente sobre quem? As empresas, né, e os sócios, os acionistas dessas empresas. Então, no mundo afora, o que tem se mais discutido, primeiro, é a tributação sobre o consumo, né, que a gente tem visto aí com a reforma tributária e a implementação desse IVA dual no Brasil. E segundo, é a tributação entre pessoa jurídica, né, e sócio ou participante da empresa. Em que sentido? Hoje, a gente vê, por exemplo, na legislação do Brasil, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, a legislação ela isenta, por exemplo, a tributação do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Né? Salvo engano, em 2007, havia lá um projeto lá do governo Lula de se voltar à tributação dos lucros e dividendos com um detalhe. Você diminui a tributação da pessoa jurídica, que no lucro real hoje está na casa dos 34%, mas em compensação você tributa a pessoa física do sócio acionista que vai distribuir, vai receber esse lucro, né? Fazendo esses aumentos e essas regulações, né, de tributos, a gente tem um resultado que poderia ser muito positivo. O outro ponto o Brasil ele precisa ter, e assim, os governantes precisam ter a ideia de que se você está pensando em aumento de tributação, para quê? Para aumento de gastos? Então, assim, quando a gente fala em direito tributário, a gente tem que sempre lembrar do direito financeiro, né, e na economia. Sim. Então, assim, é um tripé que não dá para você afastar. Então, aumentar a tributação do IGF para o quê? Ou instituir, melhor dizendo, o IGF para o quê? Não seria por causa do déficit que o Brasil tem, que o presidente Lula está querendo zerar para 2025, e a gente já vai até falar sobre isso, a questão dos benefícios, né, do que foi divulgado, né, pela Receita Federal, porque, na verdade, o governo ele também não está fazendo o dever de casa dele, quando diz, é para fazer justiça social. Sim, justiça social a gente entende na teoria, mas, assim, quando a gente olha que o governo ele gasta muito mais do que o que ele arrecada, e não dá para zerar, a expectativa é que zere para o próximo ano esse déficit, a gente não entende direito, né? Quando você pergunta, mas por que fazer isso? É para arrecadar mais. Arrecadar mais por quê? Porque o governo tem um déficit. Seria essa a resposta? Em tese, seria essa a resposta, mas a minha grande provocação o grande problema que eu entendo, que eu vejo, é que o governo gasta muito mal, não é? Se a gente pegar, por exemplo... Gasta muito e gasta mal. Muito e gasta muito mal. Eu não vejo que o Brasil tem um problema orçamentário de arrecadação de tributos. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o governo gasta muito mal as receitas primárias ou secundárias que ele arrecada. E aí, quando eu me trago a questão do IGF, é que, por exemplo, se você institui um novo imposto, no caso, a natureza jurídica do IGF é de imposto, né? Naqueles classificação quinquartite que o STF, né, traz, né, imposto, taxa, contribuição, né, você já tem um pedaço desse imposto atrelado a diversas dotações orçamentárias, por exemplo, 50% para a saúde. O que é que o governo vai fazer com isso? Né? Então, assim, por isso é que eu falo que quando a gente trata de direito tributário e de instituição de novos tributos, a gente tem que lembrar do aspecto orçamentário, que hoje em dia o governo, infelizmente,
está engessado, né, com base nessas regras orçamentárias de vinculação, né, com a saúde e com a educação. E a gente tem que lembrar da questão econômica. Vale a pena, né? E aí, voltando para aquela sua pergunta inicial do contra, vale a pena você instituir um determinado tributo que vai alcançar uma população minoritária, sem dúvida, né? Infinitamente minoritária, mas que contribui para uma questão de aumento de poupança e investimento no país? É uma pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo, né? Exatamente. E a grande experiência que a gente vê, pelo menos no direito tributário, é que não falta dinheiro, né? Não falta receita de tributos, mas falta gestão. Né? Isso, quando eu falo isso, eu não me refiro somente ao governo federal. Brasil, é do Brasil, Brasil, né? É histórico. Né? Isso, é histórico. E aí eu fico pensando, os chamados super ricos, eles contam com benefícios tributários, outras coisas? A gente falando agora de benefícios e não de imposto. Né? Pensando os super ricos podem ser taxados, podem ter esse tributo IGF, mas eles também gozam de outros benefícios tributários, né? Isso. Na verdade, assim, os super ricos, eles fazem o quê? Eles se planejam. A verdade é que, como os super ricos possuem dinheiro, eles podem contratar grandes especialistas, grandes empresas que podem fazer um planejamento tributário, né, e sucessório para a vida dele. É dinheiro que faz dinheiro. Então, por exemplo, uma pessoa física, uma brincadeira que a gente faz, se você é uma pessoa física e você recebe 10 mil de aluguel de um determinado imóvel, você vai pagar carnê-leão 27 mil de imposto de renda. Acabou. Se você é uma pessoa que possui 10 imóveis e recebe uma renda de 50 mil, o que é que você faz? Você cria uma pessoa jurídica numa imobiliária e você vai tributar 14,53%. Então, nessa jogada, você reduz 9% de sua tributação. E se você tiver 100 imóveis, você faz o quê? Você cria um fundo imobiliário que a tua tributação vai lá para baixo mais ainda, né? Uma tributação efetiva que a gente beira aí os 2,32%. Então, assim, não é que o super rico ele se beneficie por si só, que a legislação... Ele se organiza, né? Se organiza. E a legislação permite isso de uma forma legal. Né? Então, assim, o super rico ele tem um conhecimento e ele tem condições de se organizar a vida dele durante, né, a estadia dele na Terra, para poder deixar até o seu patrimônio aí para os seus herdeiros e sucessores. Né? Você falou uma palavra mágica, que é que é um ponto de atenção. A legislação permite. A nossa reforma tributária... Exato. A nossa reforma tributária ela também vai estar cheio, né, Há quanto tempo a gente está falando sobre ela? A gente está falando Você nem pensava em fazer direito, não é, doutor Abel? Eu não era nem vivo. Eu não era nem vivo quando se falava em reforma tributária lá em 1982. Tá vendo? Então, assim, a gente conseguiu uma reforma tributária agora que vai mudar, né, algumas situações, vai ter, na minha opinião, um aumento de carga tributária. Não está em curso, né? Mas a gente vai ter um aumento de tributos, que aí volta aquela discussão. Vale a pena? É um jogo, Maia, a tributação, além do tripé, ela tem um outro que é como se fosse uma espécie de guarda-chuva. É a política. Se você não consegue falar de tributação sem falar sobre política, porque quando mexe no bolso do contribuinte, seja o de classe A, B, C, D, ou seja pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter retaliação. Mas o que se fala, e a gente estava até falando sobre isso, é que o Brasil é um dos países que mais tem impostos no mundo, que mais tributa empresas e a população, todos de modo geral. Isso é fato ou isso é sempre dito dentro de um contexto que precisa ser analisado? Tem que ser analisado. Né? Tem que ser analisado. Porque, eu vou te dar um exemplo. O agronegócio, né? Eu advogo bastante na parte tributária para o agronegócio. O agronegócio, a carga tributária dele, a cadeia do agronegócio é bastante desonerada. Então, verdade que quando a gente for tratar sobre o tema dos benefícios fiscais, a gente vai ver isso. Né? Mas a pergunta que se faz por que o agronegócio ele tem uma cadeia desonerada de tributos? Né? A alíquota efetiva, por exemplo, de uma pessoa física do agronegócio, né, do produtor rural, é de 5,73%.
Comparado, por exemplo, a um prestador de serviço, a tributação dele é muito maior. Mas a gente tem que olhar o quê? Qual o setor? Primeiro, estamos falando de um setor específico, um setor que é responsável pela balança comercial do Brasil. A gente está falando de um setor como nenhum outro. Qual é o setor, Maia, que, por exemplo, ele depende de um fator externo para sobreviver? Se não vier chuva... A isenção do agro corresponde a 18,7% nessa lista divulgada pela Receita Federal, pedido do Haddad. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E você tem basicamente o quê? Insumos. Se você for pegar a desoneração da cadeia do produtor rural, está onde? Adubo, fertilizante, produtos químicos, para o quê? Para você conseguir fazer o plantio de uma melhor forma, né, sem as intempéries que tem durante o processo produtivo da soja. Mas é da uva, de qualquer produto agrícola. O que o governo fez, né, agora recente. Ele, divulgou a lista de quem recebe isenções no Brasil. Eu estava olhando, são 97 bilhões de reais não recebidos de impostos até agosto agora de 2024. E ele divulga a lista dizendo, olha, você não está pagando, mas a gente sabe que você deve a gente. Porque, em tese, você já mencionou isso, a isenção ela se dá por conta de justiça social. Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai desenvolver cidades, vai desenvolver... É para ser isso em tese. Quando a gente olha a lista, isso não se traduz na lista divulgada pela Receita Federal das empresas com essa isenção gigante aqui. Então, assim, o governo faz isso, para dizer que, em tese, as isenções são dadas às empresas, né, consideradas estratégicas, mas quando a gente olha a lista, não tem um nível de estratégia que justifique esse valor de isenção. Então, assim, na prática, é outra coisa, doutor Abel. Maia, eu concordo em partes contigo, mas quando a gente precisa analisar o seguinte, qual que é o interesse do governo para o setor? Eu não consigo ver tanto como se o governo quisesse... dizer que, olha, contribuinte, você me deve. Não, eu não consigo... Não, mas empresas de isenção, né? O valor bilionário, ele menciona em recorrência a questão do valor bilionário de benefícios fiscais para os ricos do país. E os ricos do país, muito, a gente está falando... Mas aí, na verdade, por exemplo, aquela lista que foi divulgada, por exemplo, claro que lá tinha especificamente sobre determinadas empresas. Mas se a gente for... É por isso que é um valor muito menor, né? Se as pessoas forem, de fato, observar qual o valor da desoneração de benefícios fiscais, a gente está falando da casa de 500 bilhões, né? Sim, então, é outro número. E um número bem mais assustador do que o governo ele deixa de arrecadar. Só que aí a questão vamos voltar para aquele tripé lá que a gente conversou, sanitário e econômico. Se eu não tivesse dado, por exemplo, uma isenção de PIS/COFINS, por exemplo, que é uma contribuição sobre um determinado adubo, isso ia trazer uma consequência para o produtor rural, aumento de custo. O produtor rural vai pegar esse aumento de custo que teve na produção dele e ele vai o quê? Repassar para o consumidor final. Vai recair aonde? Na carne? Mas é que, no caso do agro especificamente, eu sei que eu estou falando com um advogado que advoga pela causa agro, tem muitas questões a serem consideradas, né? Muitas questões. Mas da mesma forma, por exemplo, acontece com uma indústria, por exemplo, como a indústria de veículos automotores. É um interesse do nosso país estimular e trabalhar com esse tipo de indústria. Mas você viu a lista? Vi. A lista tem artistas, né? a lista tem donos de agência, a lista tem players de comunicação, de publicidade. E aí é por isso como a gente estava conversando, Maia, que é tão interessante que... gente que estava lá com aquela medida lá depois da pandemia. Então, assim, o que causa espanto não é o ministro Haddad ter feito a divulgação dessa lista. Foi de não ter feito isso há anos. Porque nós somos signatários de vários códigos, né, regras globais, e um deles é a questão da transparência, que o Brasil foi um modelo, inclusive, considerado, né? De passar a ser signatário desses códigos, né? Sem dúvida. Então, assim, foi feito numa estratégia, né? O mercado está enlouquecido.
O mercado está enlouquecido. Mas assim, não é a questão que a gente está discutindo do mercado estar enlouquecido ou não. A questão é o que está por trás disso. Seria zerar esse déficit que o governo federal quer e que é histórico, como você disse, que sempre arrecada, gasta mais do que arrecada? O interesse do ministro Haddad, para mim, está muito claro. Eu acho que é uma jogada política, né, para que ele demonstre para a população e para a sociedade que o Brasil ele concede muitos benefícios fiscais. Sim. Muitos benefícios fiscais, de fato, são, digamos, desnecessários e são voltados para setores que não precisam. E o Brasil tem um rombo de 230 bilhões de reais, e eu estou falando de 2023, não fechou 2024. Volta àquela sua pergunta e aquela sua observação. Porque o Gustavo Lima, por exemplo, ou então diversos outros players aí do mercado... Tem até restaurante, tem clube de futebol. Então, por que esses players aí, eles de fato precisam de benefícios fiscais? Não seria mais importante você conceder um benefício fiscal para uma indústria que pode diretamente impactar a vida de uma pessoa, de uma comunidade que fica ali no interior do Piauí ou do Ceará ou mesmo de São Paulo, que ela tem um setor específico, que o próprio Estado brasileiro ele tem o interesse de se desenvolver? Então, essa é a pergunta. Eu acho que o ministro Haddad, ao fazer essa divulgação dessa lista, foi trazer a sociedade a discutir sobre isso. E que isso seja recorrente, né? Que isso seja prática a partir de agora. Porque eu acho que a gente já passou do tempo, Maia, da gente ter essas informações enclausuradas, né? E a gente não discutir com nossos deputados, nossos senadores, para saber, porque é aquela conversa que a gente estava tendo antes. Isso é dinheiro de quem? Da sociedade. Nossa. Então, a gente precisa conversar como sociedade e dizer, olha, para onde é que a gente vai destinar esses valores? Quais são os nossos interesses como nação, como país, né? Quais os setores a gente quer ver desenvolvido? Qual a região, né? Por exemplo, o benefício fiscal, que um desses que apareceu, a região é o benefício fiscal da Sudene. A Sudene, que é tão importante, mas foi esquecida ao longo dos anos, né? Essa diferença regional que a gente tem entre Sudeste, Nordeste, né? O Deixa Norte, de ser para um órgão para ser para empresas. Né? Entendeu? Enfim. Então, isso é um problema, infelizmente, assim, criado há muito tempo, né? E que a gente precisa enfrentar. Sim, a gente precisa, na verdade, internauta e telespectador, estar atento. Não pense que você não tem a ver com política partidária. Eu amo política pública, mas a política pública ela passa pelo viés, o código de bias disso aí, o viés desse código aí, ele é realmente a questão da política pública, mas toda essa estratégia está criando um imposto, aí tem um déficit, aí divulga todas as empresas que já era para ter sido divulgado antes. É para ficar atento, porque é sobre a gente, é sobre esse recurso, e é por isso que foi importante o doutor Abel ter vindo aqui para trazer mais informações. Agora, a área do direito está cheia de desafios. Eu estou aqui recebendo também nos nossos estudos, como eu mencionei ainda há pouco, a doutora Sorenha Vasconcelos, ela é advogada especialista em Direito do Trabalho. Gente, eu nem apresentei direito porque não deu tempo de apresentar essas duas feras que estão aqui. No final, eu vou dizer a formação toda deles, mas são ótimos advogados, atuantes em suas áreas, e nós os convidamos para trazer luz, para a gente entender um pouco mais sobre duas das muitas questões que são desafios do direito hoje. A jornada 6x1, ela está no centro assim, das discussões globais por conta de as pessoas terem saúde mental, as pessoas terem mais tempo, né? As jornadas de trabalho estão muito extensas, a gente vive uma transformação digital, vive um repensar o trabalho pela própria inteligência artificial, aquilo que vai ser o humano que vai fazer, mas que as pessoas precisam se qualificar para ocupar novos postos, e no meio disso a gente começa a discutir o que o mundo inteiro, como já discutiu, alguns já largaram o caso do IGF, a questão do 6x1. Então, queria dar as boas-vindas, obrigada por topar discutir esse assunto com a gente. Eu que agradeço. E trazer mais clareza. O que é essa jornada? Assim, a gente podia fazer um resumo igual a gente fez do IGF. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, no programa. Pois sim,
Em questão da jornada, a Constituição hoje, atualmente, né, ela já tem uma regra estabelecida há bastante tempo. Né? Lá ela estabelece a jornada de 44 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Né? 8 horas diárias e, no máximo, 44 horas semanais. É o que pode acontecer, de acordo com a Constituição, se extrapolar um pouquinho a jornada, seria de até 2 horas e seria pago horas extras com adicional de 50%. Isso é o que está hoje estabelecido na Constituição e isso também está estabelecido na CLT. A CLT segue o que está dito na Constituição. Aí, o que é que toda essa repercussão que está surgindo hoje sobre, no caso, é a escala de 6x1. Não seria a jornada de 6x1. Só para contextualizar. A semana tem 7 dias, você trabalha 6 e folga 1. Atualmente, é né? o que está se discutindo, isso. Que é o que é hoje. Hoje é o quê? São 44 horas semanais, 8 horas diárias. E, geralmente, né, o que é a regra, geralmente trabalham 6 e folgam 1, né? Sim. No caso. E isso é uma coisa muito interessante, Maia, porque na Constituição não se fala em escala, se fala em jornada. Escala é algo que é discutido em um acordo escrito com o empregado, em convenção coletiva, acordo coletivo. Isso não está estabelecido na Constituição. E o que seria, né, a diferença? Né? A escala tem a 6x1, a 5x2, a 4x3, que é a que está estabelecida. Estão querendo estabelecer agora por meio de uma PEC, né? Sim. E isso é estabelecido atualmente por acordos individuais entre empregado e empregador ou acordo coletivo e convenção coletiva. Você acha que essa PEC está levando em conta aspectos econômicos e deixando de lado algumas coisas que são fundamentais, algumas questões que são fundamentais na hora realmente de analisar e pensar só do ponto de vista legal e econômico? Sim. Qual é a sua opinião? Eu acredito que seja assim. Eu acho que eles estão pensando, acho que isso aí é mais um movimento social, que atualmente isso surgiu, inclusive, no Rio de Janeiro, que foi um funcionário de uma farmácia, se eu não me engano, era um balconista, né? Uhum. Que tinha a escala de 6x1 e quando retornou a trabalhar no dia seguinte, o empregador dele determinou que ele voltasse um período um pouco mais antes, né? Do período que ele tinha que voltar. Aí, isso hoje em dia parece que pode. Mas, assim, legalmente falando, a gente já teve em 1998, isso foi discutido chegou no Congresso. Eu tenho aqui, 98 foi o Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. E 2019 foi o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Os 2 deputados petistas levaram essa discussão. Então, foi a primeira data em que se começou nesse nível, né, de PEC, a ser discutido isso. E agora ela volta à tona diante de um novo contexto global, não é? Isso. Aí, atualmente, o nosso contexto, que é o que acho que a sociedade quase que 100% fala, é questão de tempo. É o que a gente até fala assim, tempo é ouro, né? Tempo é dinheiro. E hoje em dia, se formos parar para pensar, as empresas puxam cada vez mais dos seus funcionários, né? Por mais que sejam 44 horas semanais, 8 horas diárias, às vezes extrapola ali um pouco, né? Isso vem causando um desgaste, né? Tanto psicológico, que tem hoje em dia se fala muito do burnout, ansiedade, os funcionários os sindicatos estão atentos a isso? Os acordos coletivos despertaram para isso também? Sim, também. Aí, assim, os funcionários estão reclamando que estão longe da família, né? Não cuidam dos filhos. E isso que gerou a criação dessa PEC. Existe jurisprudência ou algum debate nesse nível político ou jurídico em relação à saúde e qualidade de vida na hora da determinação de uma jornada? Sim. Aí, de novo, eu vou para o tal do direito comparado. Sim. Atualmente, existe uma discussão muito grande, tanto que uma das maiores, se eu posso dizer, eu trabalho nesse trabalho, como principalmente nas demandas de empresas. O que vem de demanda dos funcionários, de ex-empregados, né, alegando doença do trabalho por um problema de ansiedade causado dentro da empresa, é gigantesco. Eu acho que isso é um problema que só vai aumentar. E, por isso, a necessidade da diminuição da jornada. E o que é que eles pensam? Diminuindo a jornada, o empregado vai estar mais feliz, vai estar mais dentro de casa, acompanhando a esposa ou o marido, né? Os filhos. Isso gera uma eficiência maior dentro da empresa. E as empresas também buscam isso. A empresa busca eficiência, né, dos seus funcionários. Eu acho que o ponto principal dessa PEC, né, seria mais esse, buscar uma eficiência. Só que, trazendo para a sua pergunta, é uma realidade
bem distante do Brasil. O Brasil, ele é até como o nosso colega aqui falou, é um país continental. Cada um tem sua realidade. No Sul é de um jeito, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. E, assim, no Nordeste, por exemplo, eu acho muito difícil se concluir uma jornada dessa forma. Porque, se por exemplo, houver a diminuição da jornada, tipo 4x3, ou seja, eles trabalham 4 dias, folgam 3, e seriam sexta, sábado e domingo. Consequentemente, uma empresa que trabalha de domingo a domingo vai ter que contratar mais funcionários. Isso gera um aumento nos custos da empresa, né? E o cliente vai terminar... O cliente pode ser que aumente algo em relação a custos para o cliente, porque ele vai acabar passando isso para o seu cliente, né? Essa percepção, esse contexto pode acabar inviabilizando. Mas eu fico pensando se essa reforma trabalhista... ela deixa algumas lacunas que são significativas na hora de se discutir isso. E aí eu fico sempre pensando no papel dos sindicatos. Como que eles estão atuando nisso? Você tem uma informação sobre isso, doutor? Um comentário aqui que a doutora Sorença trouxe, é que trazendo para uma situação prática, por exemplo, no agronegócio, principalmente no Nordeste, muito se critica e muito se reclama, né, a falta de mão de obra especializada para o manejo, por exemplo, de máquinas, né? Então, eu fico me perguntando, né, em todas as áreas, principalmente indústria também, né, especializada. Então, eu fico me perguntando, com base toda essa discussão, como é que esse pessoal vai resolver esse problema? Porque aí volta essa situação que a doutora Sonia comentou. O direito comparado, ele é muito interessante se você pegar as experiências lá fora. Sim. Mas... quando a gente traz para o Brasil, que a gente vê a realidade, né? Totalmente. A falta de educação básica que a pessoa tem, a falta de mão de obra. E uma economia em transformação que a gente está vivendo no mundo inteiro. Se for só a jornada em si, seria uma maravilha, né? Mas a gente tem que trazer todo um contexto que nem sempre vai ser algo que seja aplicável, né? Aqui no Brasil. Agora, uma pergunta, no caso, eu não me aprofundei nesse tema do 6x1, mas a proposta prevê a manutenção do salário? Sim. Porque a gente volta àquela questão que a doutora Sorença disse, aumento de custo. Hoje em dia, se você for trazer para o direito tributário, você tem na folha de salário, você paga 28,5%, na CPR, que a gente chama. Então, mantendo o salário, como é que vai ficar essa situação? Né? Ele vai ter que contratar para poder... isso que eu estou falando. Preencher essa lacuna de produção, de necessidade. O que é que eles querem? Eles querem diminuir a jornada sem reduzir salário, né? Mantendo o salário do empregado, ele trabalha menos, no caso, a PEC... a jornada, que no caso, a jornada atualmente seria de 44 horas semanais, para a PEC seria 36 horas semanais, entendeu? Reduziria bastante. E nisso, o que é que a gente faz? Vai gerar uma lacuna aqui do outro lado para a empresa, porque vai ter que contratar mais funcionários, gera necessidade de mão de obra. Nem sempre existe a mão de obra qualificada, como o doutor Abel falou. Tem a questão da falta de flexibilização, né? Eu acho que, quando a gente fala nessa relação, acho que ela endureceu, né? Ela levantou muitas barreiras e eu acho que ficou por muito tempo sendo a mesma coisa. E, de novo falando, a gente vive uma economia em transformação. Mas também tem um ponto, Maia, muito importante. Se a gente for parar para pensar... Tem uma desatualização dos setores, né? Que são isso. E se a gente for parar para pensar, o que os empregados conseguiram sempre foi tentando. Por exemplo, a PEC da doméstica, que hoje em dia tem a lei da doméstica, todo mundo dizia que não ia dar certo. Que tinha que assinar carteira, tinha que ter uma folha de ponto. Hoje em dia, roda. E deu certo. O 13º salário da mesma forma. Todos os direitos que os funcionários, os empregados foram adquiridos durante o tempo, foi na tentativa, na luta, nos movimentos sociais. Então, a sua expectativa é que passe? Pode ser que passe, porque é um movimento muito grande. Ele está mobilizando muita gente. Eu só acho que podemos até, como a gente conversou no início, a questão do Chile, né? Chile é um modelo a ser seguido aqui na América do Sul, porque lá eles já aplicaram essa redução de jornada com a manutenção do salário, só que lá eles fazem uma escala, uma progressão, né? Iniciou lá 40 horas semanais, só que no primeiro ano diminui para vai diminuindo, né? De ano a ano, um pouco, até chegar ao que ficou estabelecido na lei de lá, entendeu? Eu acho que não pode ser uma coisa muito brusca. Eu estava dando uma olhada, olha como que é no mundo, gente.
os países mais avançados, né? O que é que eles consideram? Por exemplo, os nórdicos, a Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Já que a gente vai falar dos... Vamos logo para lá. Né? É uma jornada de 35 a 40 horas semanais. A inovação, o foco na produtividade e no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Aí eles consideraram o bem-estar do trabalhador, equidade, redução de estresse, burnout. França, 35 horas semanais com controle rígido de horas extras. Aí a gente pensa nas horas extras aí. Sim. Porque ela sempre vai existir dentro Sempre de um contexto que é natural. Né? Então, assim, eles consideram o foco na qualidade de vida e no lazer, que é uma prioridade nacional. A Alemanha, 35 a 40 horas. Vocês veem que não tem uma definição. É sobre isso. Quando se trata de Estados Unidos, então, vai ser... né? Porque, assim, cada um com sua legislação. Eu acho, Maia, que o ideal seria estabelecer, tipo... Não uma coisa cravada, 36 horas semanais, porque tem a realidade das empresas. Mas aí, né? pois é, alguns aqui poderia ser falam... por setor, né? Falam que realmente tem essa diferença, né? essa escala de 35 a 40, por exemplo, porque eles deixam muito na mão das empresas de negociarem com os seus colaboradores. Sim. E a legislação permite que isso aconteça. Sim. Um exemplo da legislação que permite que isso aconteça, no caso, os vigilantes, médicos, muitos trabalham com uma escala de 12 por 36. Olha, já tem um precedente. Já existe isso. E isso, como eu falei no início, ele é estabelecido não por uma lei, mas é estabelecido por uma convenção coletiva, um acordo coletivo da categoria, né? Ou então um acordo individual escrito, né? O empregador pode chamar seu funcionário, conversar com ele, sua escala vai ser de 12 por 36, né? Muitos vigilantes de empresa passam por isso. Aí, nesse caso, como é algo menor, não tem uma convenção coletiva que estabeleça isso, e nem um acordo coletivo, pode ser feito essa negociação individual entre o empregado e o empregador. Aí a gente vai ter que ter um nível de maturidade altíssimo para deixar essa negociação. De como vai a questão das garantias, né? Isso. De, deixar claro que aquilo é um acordo e aquilo ser validado, né? Muita empresa ainda nem formaliza assim no papel. Chega uma demanda trabalhista que o funcionário trabalhava de 12 por 36, que inclusive eu já trabalhei num caso desse, e ele queria dizer que aquilo ali era hora extra porque não tinha um acordo coletivo, ou um acordo individual com o empresário, com o dono da empresa. E passou. Ele acabou ganhando hora extra porque não tinha um papel formalizando, um contrato formalizando. Então, ficou a palavra dele contra a palavra da empresa. Olha, países com desafios, mas em atraso. O Japão, 40 horas semanais. E dizem que a cultura do karoshi, que é a morte por excesso de trabalho, ainda persiste por lá. Coreia do Sul, reduzida de 68, pasmem, para 50 horas, 52 horas semanais em 2018. A gente está falando desse século. E já é bem de agora, de exagerado, 2018. Né? Que é na Coreia do Sul. Índia e Bangladesh. 48 horas semanais, mas na prática muitos trabalhadores ultrapassam essas horas, mas sem compensação. Então, um ponto de atenção, né? Falta de fiscalização trabalhista são alguns dos desafios. Sim. Condições precárias em vários setores. Sim. Aí, países em transição. Estados Unidos, jornada de 40 horas semanais. Particularidade, foco em contratos flexíveis na gig economy, mas com críticas pela falta de benefícios como licenças remuneradas e saúde universal. Gente, licença maternidade nos Estados Unidos é de 20 dias a um mês. Porque tem essas outras coisas, né? Outras coisas, né? Não é? Eu acho que quando mexe na carga horária, vocês são os doutores nessa área, mas você, particularmente, que é dessa área, vai mexer no entorno do que foi ganho, talvez, Sim. e do que ainda é perda. Vai ter que fazer um alinhamento de planetas, né? Daí, Sim. né? Então, é realmente gigante. E o Brasil está nessas 44 horas. O desafio, a China, 40 horas semanais, mas, na prática, o sistema 996, trabalhar das 9 às 21, de 21 horas, 6 dias por semana. Isso que ainda é muito comum em setores como tecnologia. Sim. E, atualmente, Maia, hoje em dia... Agora, os trabalhadores na China estão... um novo player, né? E o que vem mudando atualmente, como você até falou no início, tem muito trabalho digital, Sim. né? O home office, que hoje em dia... Como é que você vai fazer um controle de jornada de um home office? E o WhatsApp, doutor? O WhatsApp não para, né? Então, é uma coisa a ser estudada, não é uma coisa simples você chegar e impor. Se a gente for levar em consideração uma empresa aqui no sul do estado, no interior,
como é que eles vão cumprir? Geralmente, eles não têm nem condição e estrutura para manter o empregado lá. Imagina cumprir uma carga horária reduzida dessa, entendeu? Você acredita que a escala de trabalho atual é a mais adequada? Olha, eu acho que hoje... Diante de tudo que a gente discutiu? Diante de tudo que se discutiu, eu acho que tem prós e contras, né? Da nova, da que está atual. Eu acho que o da atual é uma coisa que já está bem estabelecida, né? Que não vai dar um problema. E ainda hoje causam problemas, né? Mas eu acredito também que essa nova jornada de 36 horas semanais, que seria a escala de 4 por 3, no caso, trabalha 4, folga 3, iria trazer também bastante benefício. Por quê? O que é que a empresa quer? A empresa quer que seu funcionário trabalhe, seja eficiente, esteja bem para trabalhar, né? E se ele está bem para trabalhar, é porque ele está tendo mais contato com a família, está tendo mais contato com os filhos. Eu acho que para a mulher, isso aqui seria magnífico. Para a mulher é a matriarca, né? Como a gente fala, trabalha 3 turnos, em casa. Por isso que eu falei, tem alguns direitos adquiridos, né? E a mulher cada vez mais sendo protagonista. Sim, e sendo essa voz que vai ser a voz do século XXI. As pesquisas mostram isso. Sim. Em cada uma de nós nas nossas posições, independente de condição financeira, de lugar. É um olhar em relação a isso, né? Porque, ao Sim. mesmo tempo que nós somos uma potência em escala, a gente tem muitas coisas para administrar, Sim. pessoalmente. E hoje em dia a mulher está cada vez mais presente no cenário do mercado de trabalho, né? Sim, e ela mais. tem que também estar presente em casa, não mudou a realidade da mulher. Não mudou. Não mudou. A gente continua sem ganhar salário mínimo trabalhando em casa. E sempre continua existindo preconceito, sabe? É toda uma construção. Eu acho que a redução da jornada, dessa jornada e do que está estabelecido atualmente para o que está na PEC, iria estabelecer tanto um favorecimento para a mulher, para homens em geral, e também para tirar muita gente da informalidade, porque os informais falam que eu não vou trabalhar porque eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo para fazer isso, para fazer aquilo. Muita gente está trabalhando como Uber, na informalidade. E diminuindo a carga horária, já existe um estudo de que isso geraria um favorecimento para o informal passar a ser formal. Porque, se eu posso trabalhar 4 dias e folgar 3, nesses 3 eu posso estar... É a lógica da gig economy. Isso. Que a gente estava falando. Tem muito estudo que demonstra isso. Então, por mais que tenha os prós, né, tem os contras. A neurociência já diz que, 8 horas por dia trabalhando. Porque a gente está falando de 6 dias trabalhando e um dia não trabalhando. É o que é o atual, e 8 horas por dia. A mente, o cérebro, a nossa cognição nunca entregou 8 horas de trabalho. Agora, particularmente com a nossa atenção sendo hackeada, a nossa cognição sendo hackeada e estando no centro das atenções, particularmente não se entrega 8 horas de trabalho. Não entrega, não. Só um detalhe, Maia, que eu queria comentar, é que quando eu passei 2 anos e meio morando em São Paulo, fazendo meu mestrado, eu trabalhava no escritório de advocacia lá, na Paulista, e o que era engraçado era que eu tinha vários colegas advogados lá, e teve um determinado momento que eles me perguntaram, onde é que você mora? Eu falei, eu estou ali na casa dos meus tios ali, em Higienópolis, tal, 20 minutos. E quando eles falavam para mim, eles falavam, olha, eu demoro 2 horas e meia para chegar aqui no escritório. Eu pego 3 ônibus e 2 estações de metrô. Eu ficava pensando, essa pessoa, ela acorda 2 horas e meia antes que eu e vai chegar 2 horas e meia depois que eu. São 5 horas da vida perdida todo santo dia. Totalmente. No trânsito. Totalmente. Sim. Então, assim, é por isso que às vezes eu falo bastante com eu bato na tecla de que a gente precisa ver o contexto de uma forma mais ampla, que será se só com a redução, que eu sou favorável à redução da carga horária, mas será só com isso? Vai ser suficiente, vai ser suficiente? Talvez para uma realidade como Teresina, sim. Mas em São Paulo, eu não consigo ver que isso vá resolver os problemas como tem se apontado. E tem outros contextos. Com a crise climática, que deixou de ser crise e se instalou, por exemplo, lugares que eram frios vão estar mais frios. Lugares quentes como o nosso, a gente vai enfrentar um aumento de temperatura. Sim. Um lugar como Teresina, por exemplo, e como outras cidades quentes do mundo, mas Teresina ela é importante no observatório em relação ao clima, globalmente falando o que eu estou falando, o que eu estou dizendo,
o deslocamento, ir para a escola e ir para o trabalho em temperaturas extremas. O que você traz é muito bem-vindo, assim, porque a gente considerar todo o contexto do que já é de deslocamento, que fica cada vez pior. No caso aí, a jornada não seria menos vias, mais carros, menos transporte inteligente, menos transporte coletivo. Isso. Aí, no caso aí, a jornada não seria nem 8 horas, né? A pessoa passa 14, 16 horas. Dependendo da cidade. Ela chega em casa, a casa vira o lugar, um dormitório. Ela vai para dormir. Exato. Não tem cidade de dormitórios? Pois é só para dormir. Chega, toma banho, nem sei se toma banho, porque acho que nem dá tempo. Mas, assim, chega para dormir, independente do que faça. Então, assim, está realmente complicado. Aí, por isso que está toda essa situação que força a criação dessa PEC, né? Que, inclusive, agora em novembro, ela conseguiu um número suficiente para passar, para ser possibilidade de ser votada. Entendeu? E vai ser votada por um Congresso que não é um exemplo quando se trata de escala de trabalho. Isso. Então, a gente está nas mãos deles, mas você me trouxe esperança, doutora Soraya, porque você citou várias coisas que não estavam escritas nas estrelas, legalmente falando, e hoje a gente tem uma norma. Sim. Né? A gente tem uma legislação disso. Você acha, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Abel, a sua área avançou? Assim, qual é a sua expectativa do direito trabalhista dele avançar mais? Porque, assim, gente, tem novas demandas. Sim. E tem novas áreas do direito. Para a gente encerrar, queria a opinião de vocês sobre isso, porque a área de vocês é cada vez mais desafiadora. Sim. Não só pelo nível de judicialização que aumentou, mas a diversificação de contextos e de realidades. Sim, hoje em dia, eu que trabalho diretamente no seu trabalho e recebo demandas, geralmente lá no nosso escritório a gente trabalha mais com empresas, né? Vem de tudo, Maia. Tudo que você puder imaginar. E é assim... Cada vez, quando vem uma demanda, é algo diferente, algo novo. O que foi algo assim que chegou para você que você disse, eu não sabia que eu ia chegar nesse nível, o direito ia chegar? Não, assim, tem muita gente. Eu vou lhe dizer um caso específico que, inclusive, eu comentei no escritório. Trazendo essa questão que eu até trouxe da ansiedade, das doenças ocupacionais. Já teve situação de um processo, a pessoa entrar, um funcionário, um ex-funcionário de uma empresa, dizer que em 3 meses adquiriu uma ansiedade, que aquilo ali é uma doença, entendeu? Até assim, meu Deus, como é que uma pessoa... Até brincaram comigo lá no escritório, como é que uma pessoa consegue gerar um quadro de ansiedade em 3 meses, né? Mas é uma realidade. Hoje em dia, as empresas puxam tanto dos seus funcionários que isso é uma realidade. Sim, aí você pensa que não, mas é. E é uma realidade muito comum. Tanto que eu recebo de demandas trabalhistas com essa questão da ansiedade, de assédio moral. O assédio moral desencadeia uma ansiedade, uma crise de pânico. E as empresas correndo para implantar os seus códigos de conduta. Sim, aí entra a questão do código de conduta. Aí tem ESG, aí tem LGPD, aí tem compliance trabalhista, aí tem compliance anticorrupção. E isso isso é por onde a demanda trabalhista está crescendo. Não só o judicial, mas o administrativo, o anterior, para evitar demandas trabalhistas. Num país desse tamanho, com tantas demandas. E o que eu mais vejo é a importância dessa prevenção da empresa. E lá o que eu mais faço com as empresas é esse trabalho, gerenciamento, né? De crise se faz todo dia antes da crise chegar. Eles chegam assim, olha, eu estou com uma situação assim. Eu disse, minha gente, não é assim, vamos mudar. Assim, porque a gente tem que adaptar, não pode chegar a ser muito rude, né? Eu sei, tem que educar. É um processo educativo, de convencimento. Isso, é um processo lento, né? Na sua área, doutor Abel? Ou não na sua área, mas algo que lhe chama a atenção? Mas, assim, na minha área, especificamente no direito tributário, a nossa maior revolução, que eu posso dizer, assim, que a gente tem observado, são as novas tecnologias e os novos conceitos, as novas operações de negócio. Um exemplo muito claro que eu queria dizer, como é que fica a tributação de criptomoeda? Isso é um problema hoje que a gente está tendo, né, com a Receita Federal, que é uma situação e a gente vai ter... E que foi criada para operar em outra lógica. Então, assim, a grande questão é as novas demandas, né, as novas operações, os novos negócios, serviços que vêm surgindo aí no mundo, a nossa preocupação é saber se há
a legislação tributária ela vai andar, né? Se vão ter regulações universais para casos né, universais como as criptos. Para casos universais. Ou se a legislação tributária vai andar no mesmo ritmo que a sociedade, né, ela tem avançado do ponto de vista econômico, né? Porque a grande discussão hoje tributária, né, é que a gente utiliza conceitos antigos aplicados, né, em uma realidade totalmente nova. E a gente não consegue encontrar esse equilíbrio. E daí porque o direito tributário hoje, né, tem sofrido bastante perda, né, de substância do ponto de vista jurídico, né? A gente tem percebido, né, essa reviravolta. Então, assim, a maior nossa preocupação é o uso das novas tecnologias, né, que isso pode ao facilitar, né, tanto do ponto de vista do fisco, a fiscalização que todo mundo quer, né, de contribuintes, evitar fraude, evitar simulações, né, que isso aí todo o país perde, como também que nossos representantes eles acompanhem, né, de perto essa mudança da economia e da sociedade humana para se adequar à legislação tributária. Temos um longo caminho, a hashtag para a gente encerrar é quem viver verá, e eu espero que sejamos todos nós, porque a gente está num mundo em transformação e o direito ele é muito essencial dentro disso, porque ele fica muito atento a direitos e deveres, e atento ao que pode e o que não pode, se pode, pode até que página, se não pode, pode até que ponto da linha. Então, são muitos pontos de atenção. A gente espera que você, internauta, telespectador, tenham gostado da entrevista com o doutor Abel Escócio, que é uma autoridade na área de direito tributário, a doutora Sorenha Vasconcelos, que também é uma autoridade na área do trabalho, né, do direito do trabalho, e que eu disse, me trouxe esperança, você me trouxe um contexto que eu digo, rapaz, esse negócio vai ser aprovado. Me fez acreditar que vai ser aprovado. Não é, internauta e telespectador? Queria super agradecer que você ficou com a gente até agora. Esse é o Falando Nisso, né? A gente está aí há 11 anos e agora com mais uma plataforma, que são os podcasts. E falando em podcasts, o canal Podmeio no YouTube. Você vai lá, gente, você fica ligado na programação, assina o nosso canal, acompanha todas as terças o nosso podcast, o nosso programa de TV pela TV Meio. Eles sobem praticamente no mesmo horário ali, tudo à noite, e é tudo feito para você. Obrigada, doutora Sorenha. Obrigada, doutor Abel. Vamos fazer outros episódios, né? Certeza. Aí a gente vai fazer um só com coisas. Gente, foi resolvido. Como? Depois que a PEC for aprovada, a gente conversa de novo. A gente foi aprovado em que termos, né? O GF foi aprovado. Eu não lhe disse, Maia, que não era assim. Então, a gente volta depois com eles, com certeza. Obrigada por estar aí. Até a próxima. Tchau.